Olá, pessoal! Dia de mais um Flávio Prado Entre Amigos, programa especialíssimo, hein? A gente sempre trata com muito carinho o nosso convidado, escolhemos a dedo para que você tenha informações inéditas, esse bate-papo tão gostoso que a gente já mantém há mais de 2 anos, quase 40 milhões de views. Eu quero agradecer demais a você. E agradeço muito aos nossos queridos parceiros comerciais. A CrossFox Elétrica, garantia de cabo, segurança na sua casa com os cabos da CrossFox Elétrica. Alibec Alimentos, alimento de alta qualidade para você que gosta de comida saudável e de alto nível. Alibec Alimentos. Lux Color, a tinta da pintura inteligente, essa eu garanto, é sensacional e tradicional, a nossa Lux Color. Debrete, a churrascaria, uma rede espetacular, crescendo cada vez mais. A melhor carne de São Paulo, você vai curtir demais, você e sua família. Grupo Hall Center, agora internacional, hein? Grupo Hall Center, muito especializado em esteiras condutoras, agora também com redutores de tudo para pronta entrega. Maravilhoso o Grupo Hall Center. Baltec Brasil é a empresa que mais cria produtos. Você vai lá no site da Baltec, tem sempre uma novidade, impermeabilizantes, todo tipo de coisa que você precisa para a sua casa. Atlântica Máquinas. Você está querendo começar um novo negócio, você não quer investir muito, mantenha contato com a Atlântica Máquinas, porque aí você vai achar aquele negócio que você precisa para começar. Depois você vai dar um impulso grande e vai comprar outras máquinas da Atlântica que vão render muito mais para você. Prêmio Auto Shop São Bernardo. Prêmio Auto Shop de São Bernardo tem tudo para o seu carro, hein? Você quer comprar, vender, fazer seguro, financiar, tá tudo lá no Prêmio Auto Shop de São Bernardo. Saúde é fundamental, não é? Ampla Saúde é o plano laranja que garante a sua saúde, garante a sua segurança na hora que você precisa, mas mais do que qualquer coisa, preocupa-se em manter a sua saúde, para que ela não tenha problemas, que você nem precise usar médicos, clínicas, que se precisar também, você terá gente especializada. Mas a Ampla Saúde cuida no seu dia a dia da sua saúde. Banco BR-M1. Conheço o Banco BR-M1, um banco crescendo muito na América toda, nos Estados Unidos, na Argentina, Banco BR-M1. E Acro Cabos de Aço. A Acro é um sucesso. Tudo em cabos de aço, tradição, anos e anos aí, sempre mostrando serviço, mostrando cada vez mais competência e segurança para a sua empresa, para a sua casa, para tudo que você precisar. E quero agradecer também o apoio da Deca Sports, da Faz Comunicação Visual e também da Blue Finance. Vamos então a mais um programa especial, mais um Flávio Prado Entre Amigos começando. Tenho certeza que você vai gostar. Pessoal, Flávio Prado Entre Amigos de hoje recebe uma pessoa muito especializada no futebol, que trata de um tema muito importante, que é o marketing do futebol, imagens de pessoas e pessoas de um nível muito elevado que têm a necessidade desse trabalho. Fábio, muito obrigado por atender o meu convite e eu tentei explicar mais ou menos o seu trabalho, mas eu queria que você especificasse um pouquinho mais como é que funciona esse seu trabalho. Flávio, prazer participar do programa, uma honra, porque eu sou apaixonado por futebol e minha infância inteira eu te acompanhei Muito obrigado. aos domingos, durante a semana nas rádios, nas transmissões esportivas, então é um prazer estar falando contigo aqui. Muito obrigado. A minha vida ela é toda dedicada ao marketing esportivo, então eu me formei, fiz pós-graduação em administração esportiva na FGV, e depois eu fiz um mestrado em futebol na Inglaterra, em Liverpool. Isso foi 2001, 2002. No meu retorno para o Brasil, eu comecei a dar aula de marketing esportivo. Então, eu sou professor hoje da Escola de Negócios Trevisan, do MBA de Gestão e Marketing Esportivo, lá há 12 anos. Apresento um podcast, como você, chama Patrocinei, junto com o Ivan Martinho, que é presidente Latam da World Surf League, da Liga de Surf. Sou colunista do MKT Esportivo, onde minhas colunas falam sobre marketing esportivo, gestão de imagem.
Enfim, e fui sócio de 2 agências até finalmente fundar a minha agência em 2006, que é a Wolf Sports e Marketing, e que nós posicionamos a agência como a agência que mais fecha patrocínios no Brasil. Então, basicamente, o nosso negócio é dividido em 4 plataformas, que a gente chama de plataforma 1, é a plataforma tailor-made. Então, nós vamos escutar o que os clientes precisam através do esporte para alcançar os objetivos. E aí, por exemplo, nessa plataforma nós fechamos, ao longo de 18 anos, patrocínio para 107 clubes, entre clubes brasileiros e internacionais, como os grandes, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, o River Plate da Argentina, Independiente de Medellín e vários outros. Nessa plataforma, como eu disse, como ela é customizada, existem várias peculiaridades e objetivos diferentes. Então, eu costumo dizer que nós não somos a loja de terno, mas nós somos o alfaiate. Então, a gente pede o tecido para o cliente, né? E nós fazemos sob medida para ele um plano através do esporte, que a gente vai chegar ao resultado que ele procura, seja um resultado através do relacionamento, através do brand awareness, né, da exposição de marca, através da ativação. A plataforma 2 é uma plataforma de aquisição de direitos. Então, toda vez que tem algum direito de terceiro no mercado dando bobeira, a gente eventualmente pode fazer uma proposta e fazer aquisição. Então, por exemplo, de 2019 a 2021, nós compramos parte dos direitos do Brasileiro Série A. Aquelas placas de campo, o LED, enfim. Eu costumo dizer que é uma plataforma que, se você compra bem e sabe vender melhor, você coloca dinheiro no bolso, mas não é uma plataforma que agrega valor à agência, porque o direito é de terceiro. Então, hoje é meu, daqui a pouco é de outro e depois de outro. Então, é legal. É mais um negócio do que um agregar valor. Exatamente. É mais um negócio porque eu estou alugando um carro. O carro não é meu. Perfeito. Né? Então, a plataforma 3 é uma plataforma de projetos proprietários. Então, nós criamos diversos projetos, como, por exemplo, a Brasil Ladies Cup, que é a semana do futebol feminino no Brasil, que nós vamos, por exemplo, organizar a 4ª edição agora em dezembro, em São Paulo. A final, inclusive, vai ser no estádio do Pacaembu, no dia 22 de dezembro. E é um projeto é um torneio de futebol profissional, é um amistoso, que nós convidamos 2 equipes de fora, com 6 equipes nacionais. Paralelo a isso, são 2 dias de workshop para debater a mulher, o futebol feminino, e também nós fazemos ações sociais com escolinhas, com clínicas de futebol, com professores gabaritados, e esse é o nosso projeto. Então, assim como esse no futebol feminino, nós temos projetos também, por exemplo, a Arena Verão Mais, que é o maior evento de esporte de areia do Brasil, que acontece na Praia de Enseada em janeiro. Nós temos também o Praia de Paulista, que é o mesmo projeto, mas a gente trouxe para São Paulo, né? Costumamos dizer que se o paulistano não vai à praia, a praia vem ao paulistano. Enfim, essa é a 3ª plataforma. E a 4ª plataforma, que é a plataforma mais recente, que é de gestão de imagem de atletas. Então, nós temos no nosso portfólio 4 atletas atualmente. São atletas que nós fazemos a gestão de imagem, que são o Endrick, que está no Real Madrid, o Luiz Guilherme, que está no West Ham, o Royce Gracie, que é ex-lutador de MMA, e o Vitor Reis, que é o zagueiro do Palmeiras, que tem um talento absurdo e que futuramente deve estar atuando em campos europeus, porque realmente é um menino que tem um futuro promissor. Me permita perguntar como leigo, e realmente eu sou leigo, né? Embora fale de futebol, mas você está tratando de uma especificação. Eu tomei conhecimento do seu trabalho através de uma declaração que você deu sobre a maneira como o Endrick reagiu ao Bob, né? Transformando aquilo em uma coisa em favor dele. A gente sabe que os jogadores, eles têm várias pessoas que cuidam da vida profissional dele. Essa parte da imagem especificamente, como é que você descobriu exatamente esse nicho? Porque o cara tem um empresário, ele tem um assessor de imprensa e tal. Essas pessoas todas não estão cuidando da imagem dele?
É um negócio muito, muito específico aqui, Flávio, e é um negócio que não acontece aqui com frequência. Nos Estados Unidos, por exemplo, o atleta ele é visto como um endorsement, como um embaixador de marca, seja ele um nível bom, muito bom ou excelente de performance. O atleta nos Estados Unidos ele passa por vários níveis educacionais até chegar a uma liga, né? Ele tem que fazer esse caminho, né? O college, university, e depois ele chega na NBA, na NFL e assim por diante. Através dos drafts que são feitos na universidade. Exatamente. Então, o conceito do americano é o esporte é importante para a vida. Se ele tiver talento, ele vai chegar à liga. Se ele não tiver talento, ele vai virar a chance dele virar um bom cidadão com uma boa apresentação e boas maneiras é maior se você tem a educação. Aqui no Brasil, infelizmente, nós não temos uma educação evoluída para comparar com os Estados Unidos e muitas dessas carreiras e vidas de atleta, elas vêm de situações muito extremas, né? De pobreza extrema e muitas vezes o atleta ele não teve a educação que deveria. Então ele chega muitas vezes num nível de atuar no profissional de um clube sem uma base. E muitas vezes o entorno também não... por não ter esse mercado aqui com frequência, o entorno não sabe desse trabalho. Então o trabalho que nós começamos fazendo com o Hendrick, demos sequência com os outros atletas, é meio que um trabalho inédito no Brasil, porque nós temos um mercado que realmente é muito difícil, Flávio, você trabalhar esses atletas, porque não é qualquer um, não é uma forma de bolo que você pega um atleta e fala, vou replicar isso aqui com os outros atletas. Não, você tem que primeiro conhecer muito bem com quem você vai trabalhar, conhecer as características do atleta, conhecer a família, conhecer os valores dessas pessoas, entender se o que você vai propor, eles têm a absorção daquilo, se eles vão seguir no caminho que você está indicando, ou se tudo que você está falando eles vão fazer o contrário. Então, é um trabalho realmente artesanal da nossa parte e assim, sendo bem sincero, não vou generalizar, mas em muitos casos o entorno não ajuda. Então, muitas vezes o empresário ele tem uma preocupação maior em manter a relação com o atleta, custe o que custar. Então, ele quer vender o atleta para a Europa, depois ele quer fazer a renovação desse contrato ou vender ele para outro clube dentro da Europa, ele quer ter relação com o atleta. E essa relação com o atleta, muitas vezes, ela é prejudicial ao atleta, porque o empresário, ele não fala muitas vezes o que o atleta precisa escutar. Então, ele não ajuda na formação do atleta como cidadão. Ele serve como um concierge 24 horas, preenchendo os desejos do atleta. E muitas vezes o que acaba acontecendo é que esse atleta cresce, na verdade ele não cresce, né? Ele não se desenvolve, ele passa a ser uma pessoa mimada que costumou a vida inteira a ser bajulado e na hora de enfrentar uma dificuldade, às vezes ele não tem mais as pessoas em volta porque a vida de atleta, você sabe muito bem, ela tem um período de validade, né? Se ele não fizer um bom colchão, não conseguir gerenciar de forma razoável o seu dinheiro, esse entorno que ele tem, passa um tempo, ninguém quer estar em volta dele, porque muitas vezes são pessoas interesseiras que querem o dinheiro do atleta e querem tirar do atleta o máximo do suco que ele pode dar. Na hora que não tiver mais, pega o bagaço e joga no lixo. Então, infelizmente, nós temos no mercado brasileiro histórias muito tristes de grandes atletas que terminaram na miséria, que hoje estão pedindo ajuda no mercado, porque o entorno muitas vezes não foi proativo, não falou o que o atleta deveria ter escutado ao longo da carreira para ele se tornar um profissional
melhor, um cidadão melhor e no final das contas foram vidas, foram oportunidades desperdiçadas. Quando você fala o primeiro trabalho foi com o Hendrick, como começou? Por que o Hendrick e por que o entorno do Hendrick, a família do Hendrick aceitou esse trabalho? Já que é uma coisa que não tem parâmetro, né? Você olha, eu faço isso com tal. Não, teve que começar com alguém. Você começou com o Hendrick. Como é que você conseguiu, digamos assim, mostrar para ele que esse trabalho seria útil para ele, para a família dele, para o nome dele? Perfeito. Nós fomos procurados pelo empresário, foi antes até do Hendrick, né? Nós fomos procurados pelo empresário do Vinícius Júnior, quando o Vinícius Júnior ainda era juvenil do Flamengo. Nossa. E ele queria que nós fizéssemos um trabalho de imagem. Naquele momento a gente estava muito concentrado em alguns projetos e eu recusei o convite porque ou eu entro para fazer bem feito ou eu não entro. Um tempo depois, alguns anos depois, apareceu a oportunidade de trabalhar com o Hendrick através do mesmo empresário. E naquele momento eu queria viver uma experiência diferente. Quando eu estudei em Liverpool, quando eu fiz o mestrado em futebol em Liverpool, eu não entendia o porquê que, por exemplo, você tem grandes agências nos Estados Unidos, como a IMG, que gerencia a carreira de diversos grandes atletas, sejam eles tenistas, jogadores de basquete, futebol, entre tantos. E aqui no Brasil a gente praticamente não tinha esse mercado. Então, o empresário dele na época me falou, olha, esse menino é um talento, é uma pedra a ser lapidada, ele tinha 15 anos e eu, quando conheci a família e conheci o atleta e o staff, eu achei que seria uma boa oportunidade porque era um menino sem grandes vícios. Diferente de você pegar um atleta de 15 anos, você pegar um atleta de 30 anos que já está na seleção brasileira, que já, né, você vai dar um conselho e fala, peraí, eu cheguei aqui sem você, eu não preciso escutar os teus conselhos. Então, foi uma oportunidade legal, um grande desafio, porque imagina pegar um menino de 15 anos totalmente desconhecido do mercado publicitário brasileiro e desenhar um plano estratégico de posicionamento de imagem que ele seria o protagonista do mercado publicitário brasileiro e depois internacional. E realmente foi uma experiência muito positiva para nós. Foi difícil, porque desafiador, porque nós não tínhamos um benchmark, a gente não tinha uma referência, né? Diferente de hoje, de repente, a gente vai trabalhar com um atleta e olha, puxa, o que tem por trás do case Hendrick? Aí você tira, né, essa história e replica para o outro, mas guardado as devidas características, porque cada atleta assim, tem a sua vida, a sua família, seus objetivos são diferentes. Você disse artesanal, né? Você tem que mudar. Exato. Com o Hendrick, na época, eu não tinha essa referência. Então, nós tivemos que ir para o mercado internacional e analisar cases de atletas bem-sucedidos. E eu sempre gostei muito da carreira do Roger Federer, um talento dentro da quadra e um gentleman fora dela. O Nadal também é um atleta que sempre me inspirou. E dentro do futebol, ele sempre gostou do Cristiano Ronaldo. Então nós pegamos essas três carreiras e analisamos as carreiras a fundo e tiramos premissas para construir o case do Hendrick, né? Para construir, na verdade, o plano estratégico de posicionamento de imagem. E esse plano ele é dividido em três premissas. Um número limitado de marcas, porque a gente não acredita, e nem esses atletas, que se você tiver um número muito grande de marcas associado, o mercado consegue construir a relação, né? Então, por exemplo, eu estou vendo aqui a CrossFox e já vi você mencionar esse cliente várias vezes. Então, essa relação é uma relação que você vai construindo a longo prazo e muitas vezes quando pensarem no Flávio, vão pensar na CrossFox e quando pensarem na CrossFox, vão pensar no Flávio. Perfeito. Então, é criar um número de parcerias limitado para construir histórias. A gente acredita muito em histórias verdadeiras, né? Inclusive, o primeiro patrocínio do Hendrick foi assim, com a Odonto Company. O pai tinha um problema bucal, né, em função de um acidente, e nós temos a Odonto Company e o storytelling casou, foi perfeito. E
e procurar marcas que realmente façam sentido, que não seja uma troca financeira, seja uma troca de atributos. Não buscar o dinheiro, mas buscar as relações, né? E o Buscar dinheiro vem meio que automaticamente. o dinheiro ele tem que ser consequência de uma história bem construída. Ele não pode vir na frente de uma história bem construída. Então, foram essas premissas que nós encontramos com esses 3 atletas, que são referência, que são benchmark. Tanto é um sucesso que o Roger Federer, no ano do último ano dele no circuito, 10% da receita vinha de torneios, né, de premiação, e 90% de patrocínio. Tudo bem, ele já estava no final, já estava jogando não na plena condição, mas isso mostra que o quanto que a imagem com a tecnologia, com as redes sociais, o quanto que a imagem vem, né, se valorizando. E ela não dependia tanto da vitória, né? Exato. Da plenitude dele. A marca dele ela já falava por ela só, independente da vitória ou não da vitória dele. E como esses cases, quando você constrói bem, como eles podem trazer receita para o atleta até mais pós-carreira, Sim. como esportista, do que hoje, por exemplo, o Michael Jordan recebe muito mais da Nike do que na época que ele atuava. Acho que o Então, Ronaldo Fenômeno também tem essa situação. Não sei exatamente, mas o Ronaldo, eu sei que ele tem muito trabalho em cima dele com relação à marca dele, né, lá atrás. sim, ele teve uma carreira espetacular, tanto dentro quanto fora, e hoje continua sendo protagonista de diversas campanhas publicitárias em função dessa história que ele construiu. A imagem, Flávio, é um tijolo por tijolo. É um negócio que tem que ser feito com muita cautela, sem pressa. Não é uma plataforma de foguete, né? Porque construir a imagem, ela é um processo lento e gradual. Destruir, você sabe muito bem, Muito fácil. 2 segundos. Ô Fábio, eu estava prestando muita atenção quando você estava falando da formatação do Hendrick. E você, quando chegou no atleta de futebol, você chega no Cristiano Ronaldo. Nós temos 2 referências no futebol nos últimos anos, Cristiano e Messi. Por que o modelo Cristiano e não o modelo Messi? Na verdade, a gente acabou seguindo o Cristiano porque o Cristiano sempre foi um grande ídolo do Hendrick. Então nós tínhamos que ter um no Não é futebol. por estilo, então. Pelo estilo. O Cristiano, ele é mais, digamos, agressivo no bom sentido. O Messi é mais quietinho e tal. Sim. E o Hendrick me parece mais perfil Cristiano, realmente. O Hendrick sempre gostou do Cristiano Ronaldo, e a carreira dos dois, ela é muito bem sucedida também fora do campo. Uhum. Tanto do Cristiano quanto do Messi, eles vão muito bem com propaganda, como embaixador de marca. Então, eu não teria problema nenhum em escolher o Messi também, porque é um atleta que raramente está envolvido em alguma polêmica. Nunca, né? Raramente, né? Tem uma ou outra situação que às vezes você escuta, mas que a história, enfim, muitas vezes alguém buscando clique e tal. Ele é tão maior que passa, né? Acaba. Então são 2 boas referências, assim como existem outras também, né? E às vezes a referência, ela não necessariamente precisa ser uma referência comercial para você seguir, né? Por exemplo, nós temos um atleta que recém assinamos, não faz um mês, que é o Vitor Reis, que tem um futuro brilhante, e ao perguntar para o Vitor quais são os grandes ídolos dele, ele falou o Marquinhos e o Thiago Silva. Então, você vê, são 2 atletas que performam muito bem dentro do campo, não tem polêmica em volta deles, e a gente acabou complementando com 2 cases bem-sucedidos dentro e fora do campo e da quadra, que é o Carlos Alcaraz, que é um menino que também vem conquistando vários títulos, e fora dele tem marcas como BMW, Rolex, Itaú, e o Bellingham é outro atleta também. Então, existem... Mais ou menos na mesma faixa etária, né, também. Sim, jovens com boas atitudes e com boa postura, e é isso que a gente busca para ver se a gente consegue derrubar esse muro de Berlim, vamos chamar assim,
que nós temos no mercado brasileiro, porque histórias mal sucedidas elas acabam destruindo o mercado. Então, prefiro não nomear, mas existem histórias tristes aí de grandes atletas que recentemente se envolveram em diversos escândalos, e isso acaba afastando as empresas, porque a empresa, quando ela vai buscar um embaixador de marca, ela busca os atributos do atleta, ela busca os atributos que são as coisas legais, as coisas boas para ela se associar. E ela procura trocar atributos com esse atleta. Então, no momento que esse atleta, que é um CPF, desliza, a marca ela pode ir junto. Então, é muito, muito delicado. Valores com valores, né? Você vai Sim. juntando as duas situações. Você deu a declaração que me chamou a atenção quando o Hendrick falou que o ídolo dele era o Bob Charlton. E aí ele começou a se chamar de Bob. E você disse assim, poxa, ele se saiu muito bem dessa situação. Explica o que você quis dizer com isso, por favor. Olha, quando você se torna uma pessoa pública, né, uma celebridade, ou enfim, a mídia ela busca diariamente notícias a respeito, positivas e negativas. Então, e a carreira do atleta é uma carreira, apesar de ser curta, ela é intensa. Então, ainda mais um atleta midiático como o Hendrick. Então, eu acho que quando surgiu essa história do Bob Charlton, eu acho que o atleta ele não tem que polemizar, ele absorve e vai. Eu acho que ele saiu bem, dentro do vestiário, ou enfim, né, e começou com os memes, começaram a chamar ele de Bob, ok. Querem me chamar de Ele Bob? te perguntou a respeito ou não? Não. Isso foi por conta dele? Não tenho nenhuma relação com essa passagem. Eu achei assim, bom, primeiro, se você chamar de Bob Charlton, você está sendo muito elogiado no futebol, não é? É como se o cara for, nossa, esse cara parece o Pelé, pô, é bom, né? Desde que não seja querer fazer uma comparação, né, do Pelé com aquele jogador, que já complica. Mas a partir do momento que você tem como referência, o Bob Charlton é uma referência altamente positiva, né? Eu acho que foi o que eu falei, assim, cada um é cada um, né? Tem atletas que buscam no passado, por exemplo, outro dia eu cheguei em casa e meu filho tem 7 anos de idade, ele estava assistindo o YouTube e de repente ele falou do Yashin. Eu falei, não, peraí, como assim? Menino de 7 anos falando do Yashin? Aranha Negra. Negra. Se o meu filho de 7 anos falou do Yashin, quem sou eu para falar né, que se algum atleta vai dizer se o Bob Charlton é o ídolo, se o Rudy Gullit é o ídolo e assim por diante. Então, é um negócio que os conteúdos que são gerados hoje e consumidos por demanda, eles proporcionam isso. Então, se a pessoa se identifica com o atleta e aquele atleta passa a ser um ídolo, mesmo que você não tenha tido a oportunidade de assisti-lo, puxa, por exemplo, eu nunca vi o Pelé jogar, mas eu vi tantos gols e tantas jogadas geniais que se alguém me perguntar qual é o melhor atleta de futebol, né, que já passou pela terra, é Pelé, não tem discussão. Então, isso é muito relativo. E as redes sociais hoje, Flávio, elas são fóruns abertos para discussão com grandes especialistas em todos os assuntos. Então, muitas vezes, inclusive no marketing esportivo, eu vejo pessoas falando grandes groselhas, né? E a pessoa não sabe, não sabe o que está falando. Enfim, o próprio patrocínio é uma coisa que é um tema que se popularizou muito, né? Hoje você vê num bar discutindo, o meu patrocínio é melhor que o teu e não sei o quê. E às vezes as pessoas falam sem grandes fundamentos, né? É a mesma coisa. Quase tudo, né? A gente vê em rede social, com todo respeito, quase tudo é sem fundamento. Sim. Não, nem... Eu, por exemplo, tenho uma assessoria que é
que é a Press FC do Fernando Melo, e quando eu não sei um assunto e eu não domino o jornalismo, eu sempre recorro ao especialista. Para Então, isso você tem alguém que... exato. Então tem que tomar muito cuidado para você não invadir uma área que não é tua e opinar, né, com algo que você não tem constância, você não tem, não está tangível a ponto de realmente... E é perigoso isso, porque... E nós temos acompanhado também, porque as pessoas muitas vezes irresponsavelmente soltam frases na rede social e às vezes são pessoas que têm muitos seguidores e essas frases às vezes viram verdades e podem intoxicar uma sociedade. A gente tem visto isso e é muito perigoso, né? Não, os especialistas na matéria, e eu também não sou um deles, dizem que aquela história do... você é o reflexo das 3 ou 5 pessoas com as quais você mais convive. Hoje, uma das 5 pessoas com que você mais convive é a rede social. Ela te gera uma influência tremenda. Talvez a pessoa com que você mais conviva seja exatamente a rede social. Então esse cuidado que você está falando, ele é muito necessário. Não, e por mais que nós tenhamos tido uma boa educação, estudado em bons colégios e a gente lê bastante, você já não foi pego com alguma fake news e falar, puxa, de repente você está mandando para alguém e alguém te fala, não, isso aqui não é. Sem dúvida. Né? Então tem que tomar muito, muito cuidado e nós precisamos de uma educação melhor, porque se a gente tiver uma educação melhor, essas fake news, essas notícias que são espalhadas, elas têm um potencial menor. Agora, à medida que, de repente, a educação não é boa, as pessoas não estão informadas a ponto, a gente pode muitas vezes viver o livro 1984, né? Onde uma informação não verdadeira pode levar uma população para o abismo, né? É muito perigoso. Né? As populações já foram para o abismo por informações erradas. É bastante complicado. Voltando eu sei que você tem várias plataformas, especificamente a gente está falando sobre esse sentido de valorizar as marcas. Pelo que eu entendi, Fábio, o teu projeto de trabalho é alguma coisa que extrapole um momento. Então, quando você está criando ou você está ajudando a formar uma marca Hendrick, essa marca, ela deverá ser lembrada de forma positiva daqui a 30, 40, 50 anos. É por aí, né? A ideia é que nós tenhamos com os atletas que nós estamos trabalhando benchmark, referências para que meninos que, por exemplo, hoje estejam treinando aí nas categorias de base do Palmeiras, do Corinthians, eventualmente ele levante a mão e fale, puxa, eu gostaria de ter a carreira dentro do campo e fora do campo do Luiz Guilherme, ou eu gostaria de ter a carreira dentro do campo e fora do campo do Vitor Reis. Enfim, são os bons exemplos que nós queremos, porque a imagem dos atletas ela vai cada vez ser um tópico mais importante em relação à receita, em relação à estratégia. Então, quem virar as costas para isso corre um grande risco de quebrar cara ou de ficar ultrapassado. Então, por exemplo, existem diversos agentes de jogadores atualmente que a gente pode já chamar de old school, que eles não entenderam ainda a importância da imagem do atleta. Então a preocupação fica muito restrita assim, quero vender o atleta, eu tenho participação sobre o salário dele, depois eu quero vender ele de novo, e fica nesse ciclo até o atleta chegar numa idade mais avançada e ele tá usando muitas vezes esse dinheiro para comprar vários atletas que estão vindo, né? Então, se você não tiver atenção com a imagem do atleta, pode ser que a agência do lado tenha. Então, isso vai fazer com que ela se torne, desculpa o termo, mais sexy do que a tua, porque muitas vezes o menino que vai vir vai falar, eu quero ter a carreira do Vitor Reis, ao invés do zagueiro X ou do jogador Y, que não cuidaram da imagem. Quando as oportunidades comerciais passaram, elas não foram... não foi dado o valor. Enfim, eu estou acompanhando muito isso, Flávio, de situações que
os empresários, vem uma proposta, por exemplo, para um atleta ser embaixador de um álbum de figurinha. De repente o valor não é alto, isso aqui tipo, é irrisório, mas não é o valor, é a imagem, né? A imagem é ter o convite de você ser o embaixador de um álbum de figurinha. Quanto que vale isso para a imagem? É São intangível. crianças, né? É intangível, né? Então essas coisas têm que ter mais atenção. Fábio, que a gente perdeu muito dessa... Aliás, até o próprio Hendrick, que pode ter sido influenciado. Por que o Hendrick tem o Bob Charlton como uma referência? Porque os clubes brasileiros, em virtude de valores, eles deixaram de participar do FIFA, etc., que divulgam os seus nomes para o mundo inteiro. E aí sim, esses clubes seriam conhecidos, e nem os nossos meninos conseguem jogar com o time que ele torce, e ele vai jogar com outro time, e ele vai se afeiçoar a esse time. Por isso que o Bob Charlton chegou na vida de um garoto como o Hendrick, que tem 18 anos. É uma coisa muito... Não se teve a noção daquilo que você está falando. Poxa, quanto vale você ser embaixador de um álbum de figurinha? Ou quanto é importante você estar num jogo onde o seu nome vai ser difundido pelo mundo todo? É mais ou menos por aí, né? Sim, e eu escutei muito na rádio... clubes brasileiros, prestem atenção que os clubes estrangeiros estão chegando. Sim. Hoje, se você anda na rua, a chance de você ver alguém vestindo uma camiseta do Paris Saint-Germain, do Manchester United, do Manchester City, do Real Madrid, do Barcelona, do Milan, é enorme. Isso aconteceu pela ausência dos clubes brasileiros do que mais pelo mérito dos clubes estrangeiros. Eles não fizeram nada, né? É simplesmente, talvez seja até mais seguro usar a camisa do clube, mais o joguinho que ele joga e pronto, né? Já se criou aí uma situação. E é muito difícil, né, Flávio? A nossa moeda perto do euro é uma moeda muito fraca. Então, quando vem uma proposta para um atleta e eles estão levando atletas cada vez mais cedo, é difícil o clube aqui segurar. Ainda mais com uma gestão que ela não é 100% profissional, a gente sabe, né? Muitos clubes ainda, enfim, pode até ter uma gestão melhor hoje, mas já pegaram um barco semi-afundando, né? De gestões totalmente irresponsáveis, né? Que muitas vezes o dirigente falava assim, não, mas eu dedico a minha vida ao clube, né? Eu fico o dia inteiro no clube, mas espera aí, como é que a conta fecha? Você fica o dia inteiro no clube, né? Então, realmente nós só temos ainda um futebol brasileiro respirando sob aparelhos porque a paixão do brasileiro com o futebol é muito grande. Então, isso possibilita os clubes continuarem respirando, mas a gente precisa de uma administração melhor. A SAF apareceu agora num momento positivo, mas também... Uma ou outra situação demonstrou que não adianta fazer as coisas com pressa, porque você pode cair numa cilada e enfim. Mas a gente precisa de um futebol mais profissional, porque um futebol mais profissional nós vamos ter o dinheiro mais em caixa, e esse dinheiro mais em caixa vai possibilitar a gente vender menos atleta. Eu costumo dizer que a Disney não vende nem o Mickey nem a Minnie, porque eles ajudam a trazer os turistas. Perfeito. Né? E o futebol brasileiro vende o Mickey e a Minnie antes deles realmente se transformarem no Mickey e a Minnie. Verdade, excelente. Então eles vão para fora e ajudam a vender produtos licenciados, ajudam a valorizar os direitos de transmissão para o mundo todo, ajudam a vender excursões internacionais. E enquanto isso a gente fica muitas vezes observando qual vai ser o próximo Mickey que vai jogar na Europa e não no time brasileiro. Então, isso acaba atrapalhando não só a imagem dos clubes nacionalmente, quanto internacionalmente. Se você for ver os últimos mundiais, o último que ganhou foi o Corinthians, e num dia muito inspirado do Cássio, né? Pegando vento, mas se você for ver os clubes europeus... Tem batido os sul-americanos, mas assim, vamos ver agora o Mundial da FIFA como vai ser. Piorou.
esse que você falou, 2012, foi a última vez que um time brasileiro fez gol numa final, 50% nem chegou à final, e depois teve aquele gol do Veiga de pênalti contra o Chelsea. Só, fora isso, nem gol, não é que não ganha, não faz nem gol. Um negócio impressionante. Isso acaba se refletindo também na Copa do Mundo, né? Claro. Os europeus têm deitado e rolado nos últimos tempos e os sul-americanos realmente precisam de uma estrutura melhor. Imagina o Brasil, Argentina e Colômbia com ligas super fortes para fazer de frente aí com as ligas europeias. Por exemplo, eu citei esses países, mas a gente tem o Chile também, tem outras forças, o Uruguai também, que tem uma seleção nacional hoje forte. É isso aí. Fábio Wolff, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, você nos ensinando realmente uma nova visão, né? Eu gosto muito desse tipo de situação que olha o futuro, que pensa no valor, não só na parte financeira. Tomara que esse seu trabalho prolifere cada vez mais, tenha mais atletas e outras empresas até começando a fazer esse trabalho, que é muito importante que a gente mantenha os nossos Mickeys na nossa Disney. Obrigado, viu, Fábio? Valeu. Obrigado a você, Flávio. Prazer participar do programa e, enfim, uma honra com um jornalista tão sério e tão conceituado aí que vem trazendo um conteúdo tão especial aí para o mercado há tantos anos, né? Muito obrigado. Flávio Prado, Entre Amigos, fica por aqui. Abraços.